com muita satisfação, né, que vamos divulgar aqui o resultado dessa GE. A GE histórica do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós tivemos, do total de eleitores de 6.385, eleitores que participaram, 4.907 que participaram da eleição, que não participaram, 1.478. Então, eu vou dar o resultado, mas importante o quê? Qual era a pauta? Aprovar a realização pela diretoria administrativa dos atos necessários para a constituição da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, Vasco da Gama SAF ou Vasco SAF. Aprovar a transferência dos ativos indicados de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama para capitalizar a Vasco da Gama SAF e aprovar a negociação de 70% das ações de emissão da Vasco da Gama SAF nos termos constantes das propostas pela diretoria administrativa e recomendados pelo Conselho Deliberativo, observados os respectivos pareceres. Sim, para aprovar, 3.898 votos, 79,44%. Vou repetir, sim para aprovar, 3.898, 79,44%. Não para aprovar, reprovar, 976, 19,89%. Não, 976, 19,89%. Nulo, 18 votos, 0,37%. Branco, 15 votos, 0,31%. Viva o Vasco, viva o Vascaína e viva o nosso futuro! Vasco! E com essa declaração do Otto de Carvalho, presidente da AGE, o Vasco virou SAF, conforme ele mesmo declarou, né? 3.898 votos foram favoráveis, ou seja, 79,44%, e não aprovaram 976 votos, ou seja, 19,89%. Bom, depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Muito que bem. Juntos nesta segunda-feira e vamos aqui falar de Vasco SAF ou SAF Vasco. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir a você, convido primeiro que você assista os vídeos e também as lives, e aí sim, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva se você gostar do conteúdo e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99, tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, vai lá e dá uma olhada. Também, se você quiser nos ajudar, você tem a opção do Pix, que é noradarvascaíno@gmail.com, noradarvascaíno@gmail.com. Inclusive, tem o QR Code aqui do lado, é só você apontar a sua câmera e, se sentir à vontade, nos ajudar. Você sabia que quando tem vídeo e as lives viram vídeo, você tem essa opção aqui, ó, é o coraçãozinho que aparece, é o valeu? Então dá uma olhadinha também no valeu, deixa aí seu valeu para contribuir com o canal, ok? E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @noradarvascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Conforme foi já noticiado ontem, o Clube de Regatas Vasco da Gama se desassociou do futebol. O futebol não pertence mais ao Clube de Regatas Vasco da Gama e vai pertencer ao Vasco SAF ou a SAF Vasco, que vai ser administrada pela 777 Partners a partir de agora. Bom, o posicionamento do canal vai continuar o mesmo.
As cobranças, independente de quem seja o presidente do clube, se vai ter dono, não vai ter dono, isso que pouco importa. A gente quer ter resultado. E uma coisa que a gente fica aqui pensando é nessa fala aqui do Otto de Carvalho ontem, antes dele anunciar a decisão dos sócios estatutários. Acompanha só. Isso aí prova o quê? A democracia vascaína. E qualquer que seja o resultado aqui, 10 horas aí que nós vamos divulgar, nós temos que respeitar a vontade do sócio do Vasco. Não é juiz, não é desembargador, não é conselho deliberativo, não é conselho de beneméritos. Quem tem que dar a opinião, o que quer para o futuro do Vasco, neste momento são os sócios que têm condição de votar. E nós vamos aguardar aí, ver o que realmente o sócio quis. Agora é fácil, né? Infelizmente, esse grupo político que assumiu a presidência do Vasco da Gama, ou assumiram o Vasco da Gama, as duas chapas compostas pela Mais Vasco e pela Sempre Vasco, não tiveram esse pensamento na eleição do dia 7/11 de 2020, na qual o sócio estatutário do clube, os donos do clube, como os senhores mesmos dizem, foram soberanos e deram a vitória ao outro candidato, até então do Somamos, o doutor Luiz Roberto Levenciano. Infelizmente, o respeito ao estatuto e às normas que regem aí, né, a votação, naquela época não foram acatadas pelos senhores, e por causa dessa movimentação que os senhores fizeram na justiça, os rumos do Vasco da Gama mudaram. A gente sabe que grande parte da torcida ou dos associados, pelo que os números estão indicando, resolveram realmente dar uma chance aí para que a 777 possa injetar o dinheiro que a gente espera que realmente ela venha a colocar no clube a partir já de hoje, porque o papo que foi colocado era que assim que fosse aprovado, os 120 milhões já estariam à disposição do Vasco da Gama para contratar. Agora não me venham com desculpas de que não tem tempo porque a janela vai fechar, porque a eleição para a AGE foi aprovada ontem e hoje o dinheiro já tinha que aparecer. Ou será que não é bem assim? Tem um outro trecho de ontem que eu quero colocar aqui, que é o Osório falando sobre a transparência desse processo aí até chegarmos à AGE. Acompanha só. Olha, hoje eu acho que tivemos uma grande jornada vascaína, uma jornada histórica para o nosso clube e depois de um trabalho de mais de 6 meses, estruturado, organizado, de comunicação e de transparência da SAF do Vasco. Tenho certeza que o associado do Vasco hoje, que compareceu, seja aqui presencialmente no Calabouço, ou seja, votando online na sua casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tinha absoluta consciência da proposta da 777, dos objetivos, enfim, dos compromissos assumidos, isso era muito importante. E hoje expressou a sua opinião, sim ou não. Aqui no Vasco as coisas são feitas dessa maneira, com democracia, a palavra final é sempre do associado. Nós fizemos audiência pública, demos entrevistas coletivas, tivemos uma comissão com 15 membros do Conselho Deliberativo que olhou cada linha do contrato, o Conselho Fiscal olhou cada linha do contrato, produziu um relatório histórico de mais de 50 páginas, ou seja, as informações todas foram disponibilizadas. Eu tenho certeza que o associado do Vasco que votou hoje, que tomou a sua decisão, que será conhecida entre instantes, daqui a instantes, votou com absoluta consciência. Eu estou muito satisfeito pela participação expressiva do quadro social do Vasco nessa eleição. Bem, se isso é transparência, realmente eu não sei mais o que é ser tão transparente assim, né? Essas palavras do Osório colocam, né, a gente assim meio que perplexos como foi conduzida essa SAF no Vasco da Gama. Mas, como ele mesmo disse, o sócio acreditou, deu aí chancelou, né, no caso, com essa votação expressiva, para que a associação vire SAF,
Agora nos cabe respeitar. Dessa vez a gente vai respeitar o voto do sócio, coisa que não foi respeitada na última eleição e talvez até nas últimas eleições também. Isso tudo, gente, eu vou dizer uma coisa bem séria aqui e sincera para vocês. Isso tudo são efeitos das eleições passadas no Vasco da Gama, que deram o que deram. E aí, hoje, a gente vê aí o futebol saindo do clube associativo e virando sociedade anônima do futebol. Infelizmente, esse foi o caminho que o Vasco tomou e agora a gente só pode ficar aqui torcendo para que dê certo, porque se der errado, meu amigo, agora não tem volta. Portanto, como somos todos vascaínos, a gente vai ter que torcer e torcer muito para que tudo que foi, como disse o Osório, apresentado, eu não sei o que foi apresentado, porque eu não vi nada, não vi proposta, não vi contrato, até mesmo porque eu não poderia ver, porque eu não sou sócio do Vasco, mas as pessoas que são sócias do Vasco não tiveram acesso a essas informações. Falar aí de audiência pública, respostas, não sei o quê, eu, sinceramente, continuei boiando e acredito que muita gente também ficou boiando. Mas Inês é morta, agora é virar a página e ver o que a 777 Partners ou 777 Carioca vão fazer em prol do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou melhor, do Vasco SAF ou da SAF Vasco. Eu agora vou colocar aqui para você uma declaração do Roberto Duque Estrada, que é o segundo VP-geral do Vasco, dizendo como será feito esse trâmite para que o Vasco, né, se transforme em SAF. Acompanha aí. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer essa torcida que veio aqui, acompanhou essa votação, está aqui comemorando com a gente uma virada de página aí na nossa história. E esse trabalho agora é um trabalho jurídico, burocrático de constituição de uma empresa. Quem conhece, quem já fez uma empresa sabe, você tem que fazer o registro dela na junta comercial, tem que tirar um CNPJ, ela vai abrir uma conta, quer dizer, tem todo um trabalho para isso. Tem a transferência depois dos ativos do Vasco, né, do futebol, os direitos do Vasco que vão para a SAF e posteriormente, na sequência, vem a injeção de dinheiro, que é o que todo mundo espera, por parte do nosso sócio da 777. Então isso é um processo que deve demorar, acredito eu, aí umas próximas 2 semanas, mais ou menos, que a gente vai levar para concluir. Não quero dar prazo, porque isso não depende exclusivamente da gente, depende de órgãos governamentais, de licenças, etc. Mas eu quero crer que a gente, na largada aqui, consiga fazer isso com alguma rapidez, sim, porque os documentos já estão, na verdade, todos prontos, redigidos, né? É só assinar e dar entrada, né? Então, eu acredito que a partir de amanhã a gente já vai começar com essas providências, já está tudo engatilhado e em breve aí nós teremos a SAF com seu CNPJ, com a sua sede, tudo direitinho, já constituída para o torcedor do Vasco ficar contente e ver essa votação que o sócio fez se materializar numa pessoa jurídica que é a Sociedade Anônima do Futebol do nosso Vasco da Gama. Tá aí, então, a declaração do Roberto Duque Estrada, explicando como é que vai ser agora o processo aí de transição do clube associativo para o clube empresa na parte do futebol. Agora, que não venham com as desculpas, né, de que as coisas não vão ser bem assim, que não dá, conforme o jornalista Lucas Pedrosa publicou em seu Twitter, né? Que aí fica meio difícil da gente acreditar na situação, né? Dá uma olhadinha aí do lado, o que ele falou. Você está vendo aí o Twitter de ontem, ele colocando que fique claro, o processo é longo, demorado e doloroso. Serão anos de trabalho para recuperar uma estrutura combalida, mas com o maior potencial adormecido do país. Não existe mágica administrativa no futebol. Existe competência e planejamento. E é isso que o vascaíno espera. Meu amigo, então não vendessem
ilusões aos torcedores do Vasco da Gama, dizendo que da noite para o dia a coisa iria acontecer. Quer ver mais uma? Olha o que o presidente Jorge Salgado falou ontem. A gente acabou de ver a demonstração de alegria do nosso torcedor, compareceu em massa aqui à sede do Calabouço, votação expressiva, tivemos um comparecimento maciço aí dos sócios votando, entenderam a nossa proposta, abraçaram a nossa causa, tanto os sócios quanto a torcida. Então a gente agora começa uma parceria fortíssima em termos de futebol, que vai resolver grande parte dos nossos problemas no futebol e também do lado financeiro. Todos acompanham o Vasco, sabem dos problemas financeiros que a gente tem, então isso tudo está muito bem equacionado com o acordo que a gente está fazendo. A gente vai receber uma injeção de capital de 700 milhões, que a gente vai utilizar grande parte para reforçar o futebol e uma outra parte para pagamento de dívidas. E vai também transferir toda a dívida do Vasco para a 777. Então é um acordo excepcional que a gente conseguiu e eu estou muito contente, feliz da vida. Tenho que agradecer a toda a minha diretoria administrativa que se empenhou. Foram quase um ano de trabalho incessante. Agradecer, fazer um agradecimento especial também à KPMG, que nos assessorou, a diretoria administrativa, Conselho Deliberativo, que sempre votou maciçamente nas propostas a favor da diretoria administrativa. Então hoje para mim é um dia de muita satisfação, estou plenamente realizado por tudo que está acontecendo aqui hoje. Com todo o respeito que eu devo ter pela sua idade, já que o senhor teria idade para ser meu pai, eu acho o seguinte: o senhor dizer que hoje é um dia de muita satisfação e de realização é assumir a incompetência da sua gestão, na qual levou o Vasco da Gama a permanecer numa Série B durante 2 anos. É comprovar a incompetência da sua gestão em não conseguir os recursos necessários para que o Vasco da Gama não precisasse chegar a esse ponto. Estar contente e realizado é também assumir a total incompetência da sua gestão em gerir o futebol do Vasco. Entraram para quê? Prometeram para quê? Tem falas do Osório dizendo que era a administração mais profissional do futebol brasileiro e que o senhor tinha um nome de credibilidade, que o senhor abria as portas para qualquer clube no mundo. Estava a apenas um telefonema deles. E aí eu pergunto, cadê? Cadê a sua ligação para qualquer grande clube do mundo para resolver o problema do Vasco da Gama? Cadê o seu conhecimento no mercado para trazer os recursos que o Vasco precisava? Mas não. O senhor foi atrás de uma empresa em Miami oferecendo o futebol do Vasco da Gama. Porque essa história de que tinha vários investidores interessados e que aí vocês eliminaram e só sobrou a 777, isso é balela. Com toda certeza e com todo respeito. Eu não tenho como provar, mas até me provem o contrário, vocês também não têm como provar que estão dizendo a verdade. Que fique registrado que o futuro do Vasco da Gama, os senhores poderão vir ser cobrados, sim. Porque eu só quero lembrar uma coisa: o mundo gira e ele é implacável. E a torcida, meu amigo, ela é totalmente passional. O que serve hoje, amanhã pode não servir. E aí as consequências vêm. Tá certo? Bem, minha gente, esse aí eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. Lembrando a você que logo mais às 22 horas a gente está de volta com a nossa live de segunda-feira, que é sempre às 22 horas, até porque às 19h30 eu estou no canal do Dr. Alexandre Carvas, o Conversa entre Vascaínos, batendo um papo lá com ele sobre
os assuntos do Vasco. Tá bom? Então, conto com você. Um forte abraço. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu não posso deixar de colocar essa cena patética do Jorge Salgado comemorando junto com torcedores a vitória de ontem da AGE. É a vitória da 777, né? Ou o surgimento da 777, mas mostrando o total fracasso dessa gestão. E outra coisa, antes de terminar, você que está pensando que essa turma que está aí dentro do Vasco vai sair, pode tirar o cavalinho da chuva. Jorge Salgado já tem cadeira cativa e provavelmente o Roberto Duque Estrada possa estar também no conselho da SAF, além de alguém do conselho fiscal, tá bom? A gente se vê em breve. Um abraço. Olê, olê, olá! Olê, olê, olê! A cada dia te quero mais, porque sou vascaíno de sentimento. Pode parar! Olê, olê!